Olha só, comer é algo que a gente faz todos os dias, né? Mas quando foi que essa atividade que deveria ser tão simples virou uma fonte de estresse, de confusão, às vezes até de obsessão? Vamos dar uma olhada em como essa busca pela alimentação perfeita acabou nos jogando num verdadeiro labirinto de regras e ansiedade. Pois é, essa frase, ela resume perfeitamente o que muita gente está sentindo. Aquilo que era para ser intuitivo, sabe? Hoje parece um campo minado, cheio de regras, proibições e aquela ansiedade constante de será que estou fazendo a escolha certa? E o motivo para essa confusão toda, bom, é este bombardeio constante. A gente é inundado por uma barulheira de dogmas, de dietas da moda e uma mistura bem perigosa de ciência com pseudociência que faz a gente questionar absolutamente tudo que vai para o prato. E aí, no meio desse caos todo, o que acontece? Muita gente decide traçar o próprio caminho. E como a gente vai ver, as motivações por trás dessas escolhas são, nossa, super pessoais e revelam muita coisa. E aqui a gente tem dois universos completamente diferentes. De um lado, a Sabrina, que representa essa busca por harmonia, sabe? De ouvir os sinais do próprio corpo para se sentir bem. Do outro lado, o Michele. Para ele, comida é quase uma ciência exata, uma ferramenta de alta precisão para extrair o máximo de performance. E olha, para a Sabrina, a mudança foi transformadora. Foi só ela tirar alguns alimentos que o corpo dela já avisava que não caíam bem, e a resposta foi imediata. Ela se sentiu melhor, com mais energia, sem os problemas digestivos de antes. Isso mostra que, no caso dela, a resposta não estava numa regra de fora, mas sim em ouvir o próprio corpo. Agora, o ponto de vista do Michel é fascinante. Porque o que para os outros parece uma dieta super radical, até repetitiva, para ele é a chave para se sentir incrível. Ele encontrou um sistema que funciona perfeitamente para os objetivos dele. E, bom, os resultados falam por si, né? Agora vamos avançar para um outro nível de comprometimento, porque para algumas pessoas, as escolhas na alimentação não são só sobre saúde ou performance. Elas são sobre convicções éticas e filosóficas muito, muito profundas. Esse é o caso da família de José. Eles praticam o crudiveganismo. A ideia central é a seguinte: não cozinhar os alimentos acima de uma certa temperatura, para manter todos os nutrientes e enzimas vivos, sabe? E para preparar a comida, eles usam outras técnicas como secagem e fermentação. E o que move essa família é algo muito poderoso. A escolha deles não é só uma preferência, é uma missão: blindar o filho, o Leonardo, dos hormônios e agrotóxicos que eles acreditam que contaminam muitos produtos hoje em dia. É oferecer o que eles veem como a nutrição mais pura e natural possível. E se o crudiveganismo já parece específico, o frugivorismo adotado pela Lorenza vai ainda mais longe. A dieta é focada em frutas, incluindo aqueles vegetais que botanicamente são frutos, como tomate e pepino. E a lógica por trás disso, a ideia de que se deve comer apenas o que a planta oferece de bom grado, sem precisar destruir a planta em si. E essa fala da Lorenza resume tudo, né? A dieta dela é a expressão máxima de uma visão de mundo ética que estende o respeito a todas as formas de vida, não só os animais, mas também as plantas. Mas será que uma dieta serve para a vida toda? Agora, a gente vai ver uma história que mostra como as necessidades do corpo podem mudar drasticamente, virando de cabeça para baixo aqueles dogmas nutricionais que pareciam absolutos. Essa é a jornada do Antônio, um ciclista super experiente. Por anos, ele seguiu aquela regra de ouro do esporte: carboidrato é combustível. Mas o tempo foi passando e o corpo dele começou a dar sinais bem claros de que precisava de algo completamente diferente, o que o levou por um caminho que contrariava tudo o que ele acreditava. E o resultado dessa mudança radical foi impressionante. Ao voltar a consumir bastante proteína, o Antônio não só recuperou a massa muscular que estava perdendo, como ele mesmo disse que se sentiu rejuvenescido. É uma prova de que se adaptar ao longo da vida é fundamental. Todas essas histórias com motivações e resultados tão diferentes nos levam a uma questão crucial: onde termina o cuidado com a alimentação e onde começa a obsessão? Para nos ajudar a entender isso, vamos recorrer à perspectiva de uma especialista. Afinal de contas, onde fica essa linha? Como é que a gente diferencia um cuidado genuíno com a saúde de uma fixação que acaba se tornando prejudicial? Em que momento o bem-estar vira ansiedade e restrição extrema? A nutricionista Bárbara Naldi nos apresenta o termo ortorexia.
Mesmo não sendo um diagnóstico oficial em todos os manuais, ele descreve perfeitamente essa fixação em comer da forma mais correta e pura possível, a ponto de o medo de errar se tornar um problema maior que a própria comida. Então, qual é a saída desse labirinto? A mensagem da nutricionista é poderosa e, acima de tudo, libertadora. É um convite para a gente perder o medo da comida e voltar a confiar nos nossos instintos. É para a gente entender que pequenos prazeres, como um pedaço de bolo, não são vilões e que a alegria de comer, sem culpa, é um ingrediente essencial para uma vida realmente saudável. E esse ponto é crucial. A ideia não é promover uma alimentação descuidada, de jeito nenhum. É mostrar que a rigidez excessiva e a culpa podem ser muito mais prejudiciais do que um doce de vez em quando. A liberdade mental é um componente essencial da saúde. E no fim, fica essa reflexão, né? Em um mundo com tantas vozes nos dizendo o que, quando e como comer, talvez o nosso maior desafio seja silenciar todo esse ruído lá de fora para finalmente conseguir ouvir a sabedoria que já existe aqui dentro, no nosso próprio corpo. Olá! Hoje a gente vai olhar para a gordura corporal de um jeito que a maioria das pessoas provavelmente nunca parou para pensar. Não como um simples lugar para guardar energia, sabe? Mas sim como um órgão super complexo que tem, digamos, um lado sombrio. Vamos começar a explorar essa dualidade fascinante. E a questão central que vai guiar nossa conversa é essa. Afinal, a gordura corporal é amiga ou inimiga? A resposta, como a gente vai ver, é, surpreendentemente, as duas coisas. Pois é, depende totalmente do estado em que ela se encontra. Olha só que interessante essa citação. Ela resume perfeitamente uma mudança gigantesca na ciência. O que antes era visto só como um depósito passivo de calorias, hoje a gente reconhece pela sua identidade real, um órgão endócrino complexo e ativo, e essa evolução no entendimento que é o nosso ponto de partida. Bom, nessa primeira parte, vamos redefinir o que o tecido adiposo realmente é. E olha, vai muito além daquela ideia de que ele serve só para guardar a energia do que a gente come. O tecido adiposo branco, que a gente chama de TAB, não é só gordura parada, não. Ele é um órgão endócrino. Pensa nele como se fosse uma fábrica que está o tempo todo produzindo hormônios e sinais químicos que conversam com o resto do corpo, regulando tudo, desde a fome até o nosso metabolismo. Então, vamos começar pelo lado bom da história. Quando o nosso tecido adiposo está saudável, ele age como um verdadeiro herói dentro do nosso corpo. Um tecido adiposo saudável é uma máquina metabólica incrível, sério. Ele guarda energia do jeito certo, mantém o nosso corpo sensível à insulina para controlar o açúcar no sangue e até produz hormônios, como a leptina, que é aquele que avisa ao cérebro, opa, já estou satisfeito. E o mais importante, ele mantém a inflamação bem baixinha, funcionando como um verdadeiro guardião da nossa saúde. Mas, como em toda boa história, né, todo herói tem seu ponto fraco. E é aqui que a narrativa toma um rumo bem mais sombrio. Vamos ver agora como esse tecido, que era um herói, pode se transformar num verdadeiro vilão. E essa comparação aqui, olha, ela deixa essa transformação muito clara. De um lado, no tecido saudável, tudo funciona bem. Sensibilidade à insulina, muitos vasos sanguíneos, tudo em paz. Já no estado desfuncional, a coisa inverte completamente. A gente vê resistência à insulina, poucos vasos sanguíneos, o que causa falta de oxigênio. O ambiente calmo dá lugar para uma inflamação crônica e o tecido que era macio fica todo rígido, cheio de fibrose. É como se formasse uma cicatriz por dentro. Agora que o tecido adiposo virou o vilão, vamos ligar os pontos e entender como ele se torna um aliado poderoso para o desenvolvimento do câncer. E olha esse número na tela. 13. Parece só um número, mas o impacto dele é gigante. A obesidade está fortemente ligada a pelo menos 13 tipos diferentes de câncer. Isso inclui alguns dos mais comuns, como o de mama e o de pâncreas. E não, isso não é uma coincidência. É o resultado direto daquela bagunça que a gente acabou de ver, onde a gordura disfuncional cria o cenário perfeito para o tumor crescer. Agora, olha só como aquela fábrica de hormônios é praticamente sequestrada. A leptina, que deveria controlar o apetite, dispara a níveis que acabam estimulando o crescimento das células. A adiponectina, que é um hormônio protetor, simplesmente despenca. E o estrogênio aumenta. E isso pode alimentar diretamente o crescimento de alguns tumores, como o câncer de mama. Para resumir a história, a gordura disfuncional cria um ambiente que é o paraíso para o câncer. É um ambiente que está sempre inflamado, com pouco oxigênio e, por causa disso, fica ácido. E as células de um tumor, nossa, elas adoram esse tipo de lugar. Na prática, é como se o tecido adiposo doente construísse uma casa para o tumor e ainda desse todo o suporte para ele crescer forte. Mas calma, entender toda essa ciência não é para assustar ninguém, muito pelo contrário, é para dar poder, para empoderar.
Vamos focar agora em como essa perspectiva muda o jeito que a gente encara a saúde. Com base em tudo que a gente viu, a conclusão mais importante talvez seja essa. Obesidade não é uma falha moral ou falta de força de vontade, é uma doença. Ponto. Uma doença crônica, complexa, que tem uma causa biológica clara, assim como diabetes ou pressão alta, e como toda doença, precisa de tratamento e principalmente de compreensão. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo refletir. Se a gente parar de enxergar a gordura só como um problema estético e começar a tratar ela como o órgão vital e complexo que ela é, como isso pode transformar as nossas estratégias para prevenir e tratar o câncer? A resposta para essa pergunta pode guardar a chave para o futuro da nossa saúde.